A graça e a paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Leandro Ramos, é o seu terceiro vídeo da série Seitas e as suas heresias. Abra sua Bíblia comigo, num texto muito conhecido, Mateus capítulo 23, um dos textos mais lindos da Bíblia Sagrada. Esse capítulo, Mateus 23, ele derruba muitas seitas, ele derruba muitas concepções humanas, ideologias humanas, de homens desviados da verdade. Está escrito em Mateus capítulo 23, versículo 13: Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrai, e nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, 14, pois que devorais a casa das viúvas sob pretexto de prolongadas orações. Por isso, sofrereis mais rigoroso juízo. Seitas, heresias, falsos profetas, distorções bíblicas, sofrereis os mais rigorosos juízos. 15. Ai de vós, escribas e fariseus religiosos, homens desviados da verdade, com a sua vã religião, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um proselitistas, e depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. 2 vezes mais filhos do inferno. Pastor, tu pega muito pesado, é Bíblia Sagrada. Eles não têm coragem de pregar, e eu tenho. Eles não têm coragem de dizer, porque eles estão focados para uma igreja crescer, inchar. Muitos líderes, conheço até amigos meus, eles pregam de uma forma, fazem o culto, eventos, para poder a igreja começar a inchar. Fica assim, ó, parecendo um baiacu, é um peixe que chama aqui no Maranhão. E aí ela incha, é fermento. Uma hora ela vai explodir, e a gente esbandalhada para todo lado, concessões nos púlpitos, pessoas que não se consagram, que não cantam, que não louvam, que não ministram, joga lá na frente para poder a irmã ficar aqui no nosso ministério. Ai de vós, condutores cegos, porque dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo outro templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é o maior, o ouro ou o templo, ou o que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Devedor da lei, porque a lei mata, a lei escraviza. Insensatos e cegos, pois qual é a maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Mateus 23, ai de vós, agora no 23, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Se eu isolar esse versículo, eu derrubo aqueles que são contra os dízimos e as ofertas, mentindo que os dízimos e as ofertas não está no Novo Testamento. Está aqui. Jesus não está dizendo para não dar dízimo e oferta. Ele diz no final, fazeis essas coisas e não omitir aquelas. Então, guardar o amor, guardar a fé, guardar, o juízo, a misericórdia, mas também investimento, ofertar com alegria, ajudar a obra de Deus a prosperar. O termo do grego hipócrites, hipócrita. Pode ler Marcos capítulo 1 ou Lucas capítulo 3. Mateus 23, do 13 ao 36. A palavra principal do contexto hipócritas, do grego, é derivada do verbo
Upocrinomai, que significa interpretar ou desempenhar um papel. Upocrinomai era usado geralmente para descrever aquilo que os atores realizavam no palco. Eita, glória a Deus! Pode encerrar por aqui. Não precisa dizer mais nada. Está cheio de atores nas igrejas e desigrejados fora delas. Existem as igrejas verdadeiras, homens e mulheres de oração, mas existem os falsos profetas, os guias cegos. Se tu é cego, tu vai guiar quem? Se tu não consegue enxergar, não tem visão espiritual. Qual é o segredo, pastor, para derrubar as seitas, suas heresias, esses homens desviados da verdade? Tito 1,14, com suas fábulas judaicas. O segredo é isso aqui, ó. Palavra de Deus. Bíblia Sagrada. Comer não literalmente, mas comer de dia, de tarde e de noite. Velar por essa palavra. Quando você vela um corpo, você fica ali do lado. Quando você acende uma vela, ela vai iluminar todo o ambiente escuro. E vivemos o tempo da escuridão, das trevas. Vivemos o tempo de homens desviados da verdade. Enquanto eles usam os púlpitos sagrados com suas concessões políticas, hoje eu tenho nojo, colocando políticos, defendendo políticos com unhas e dentes, defendendo homens desviados da verdade, colocando esses homens heréticos, pecadores, num patamar de espiritualidade que não tem, num patamar cristão que não são heréticos, têm a boca porca, falam palavrões, sentam com a umbanda, sentam com o candomblé, com todo respeito à pessoa da religião. Tem que se libertar, tem que se libertar. Um dia eu era católico, eu fui liberto pelo poder que há no nome de Jesus. Hoje eu não sou mais um religioso, eu sou um pecador arrependido. Ah, não peca mais? Continuo pecando, mas continuo remando. O Peretes, apóstolo Paulo, usou esse verbo no grego, remadores. E muitos não têm coragem de falar, não têm coragem de pregar a palavra, abrir as sagradas escrituras e falar sobre os falsos profetas, sobre as seitas e heresias. Eu fui convidado para pregar numa vigília, num evento. Meu Deus, e aí quando eu estava pregando no evento, de repente surgiu um tema na pregação, foi o Espírito Santo, a lei ou a graça. E tinha um casal de adventistas e eu, Bíblia Sagrada, nada contra a igreja, as pessoas. Eu tenho parente lá, líderes lá. Mas eu não posso abrir concessão da minha fé em Jesus Cristo. Sola Escritura, sola gratia, sola fide, somente pela fé, somente pelas Sagradas Escrituras. Se meu grego não é bom, se meu hebraico não é bom, se eu não sou poliglota, não importa. O importante é que eu não sou, porque só tem um eu sou. Um coração é quebrantado e contrito na presença de Deus. E Deus não resiste a uma alma abatida. Pastor, mas você não falou quase nada sobre as seitas e heresias. Vai ser uns 20, 25 vídeos e não vai falar muita coisa. Porque são muitos os heréticos, são muitos falsos profetas. E não é só nessas seitas. Dentro das nossas igrejas arminianas, dentro das nossas igrejas calvinistas, tá cheio de herético. 007, crente 007, espião que não me amava. Estão disfarçados, lobos devoradores. Estão disfarçados de ovelhinha, mas a capa deles vai cair. O pastor pirou. A capa deles vai cair, porque não tem nada oculto que não venha a ser revelado. Eu sou um homem de Deus e estou na intimidade do Espírito Santo. Fariseu, guia cego, saduceu, escriba, doutor da lei, e a lei mata e o Espírito vivifica. A graça e a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe as vossas famílias, traga as Sagradas Escrituras, a teologia cristocêntrica para o seu lar, para a sua casa e para a sua família. Que Deus abençoe em nome de Jesus.
A graça